Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. Lembrando que estamos pelo 48 no canal aberto, na Vivo 518, no Claro Net no 522. Hoje quem está comigo aqui é a minha parceira, né? Minha parceira número 00, aquela que faz o programa comigo, está do meu lado em todos os momentos, e é sempre bom a gente ter uma referência de alguém do nosso lado. A minha querida doutora Carla Tenório, a minha querida Carlinha, psicóloga, e a gente tem sempre esse início de mês trazendo a Carlinha aqui para a gente sempre debater de um assunto, onde a gente dá uma viajada aqui junto e a gente acaba chegando numa conclusão que só a gente entende, não, você também entende. E hoje a gente vai falar de um assunto assim meio assim interessante. Interessante, não é, Carla? Essas pautas que você faz é muito legal. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento na era digital. Afinal de contas, ele é um facilitador ou é um dificultador das relações afetivas? É meio complicado hoje em dia quando a gente fala de relações afetivas, não é? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carlão. Sempre muito bom estar com você. Muito obrigado, Carlinha. E é delicado, principalmente porque vivemos transformações sociais importantes, a tecnologia está conosco, envolve adaptações no modo de nos relacionarmos com as pessoas, e até que tudo isso se acomode, né? Enquanto professores também somos professores, eu acho que é legal a gente falar, quando você leva um conhecimento para alguém, num primeiro momento assusta, né? Nossa, essa é uma nova ferramenta, o que eu faço com isso? Depois, os nossos alunos, as pessoas que a gente leva ou transmite essa ferramenta, esse conhecimento, eles começam a acomodar essa novidade, eles dizem, não era tão difícil como eu imaginava? É verdade, não é? Começa a ficar, não é? Faz sentido isso. E pensando nas transformações sociais, é exatamente isso que tem acontecido com os relacionamentos. A gente tem novas ferramentas para nos relacionarmos. E como é que a gente está usando? Ainda estamos na fase do, nossa, como é que eu uso isso? Ou já acomodou? A gente já entendeu que dá para se relacionar digitalmente e também presencialmente, encontrar o equilíbrio. Acho que esse é o ponto. Quando a gente fala em relação digital, o seu comportamento diante dessa ferramenta maravilhosa digital, que a gente tem as redes, a gente tem um monte de coisa, era realmente, como a Carla falou, era tudo uma novidade. Eu fiz um programa com a Carla, o programa passado, e a gente tocou nesse assunto de como a gente se relaciona com os outros. Ela falou para mim, Carlão, você sabia que tem gente que dá cantada pelo Pix? Lembra disso? Lembro. Eu falei, como? Ela falou, não, a pessoa manda um Pix de 1 centavo e lá no corpo do Pix já dá a cantada, você tá linda hoje, enfim. Isso. E aí, quer dizer, eu não sabia que tinha essas ferramentas assim. O que me incomoda um pouquinho, vou de novo colocar os meus filhos na jogada. O meu filho conversando comigo, meu filho tem 12 anos, e o meu filho com 12 anos hoje é como eu tivesse 16 na minha época. A cabeça dele já é mais à frente. Afinal de contas, é outra geração. A gente podia fazer um programa de gerações, né? Uhum. Geração beta, X, alfa, não é? Sempre surge a próxima pauta. Sempre surge. Sempre surge. De gerações é show, não é? É, muito legal. E aí ele falando, pai, se eu gostar de uma menina, eu faço como? Eu falo para ela que eu gosto dela? Você tem que falar, mas você tem que saber falar. Como é que você fazia? Você começou a namorar com a mãe como? A pergunta foi essa. Era sua mãe, era próxima de mim, na faculdade, e aí foi indo e tal. Mas eu tenho vergonha. Normal, isso aí todo mundo tem. Mas o medo que a gente tem... Você sabia que o seu filho de 12 anos, 13 anos, for cantar uma menina com menos de 14 anos ou der um beijo numa menina voluntariamente, ele pode ser processado? Você vê que coisa. Você sabia disso? Como as relações são delicadas. Eu não sabia disso. Pois eu não sabia. Você como pai, se o teu filho for assediar uma menina de 13 anos, ela é menor. Você pode ser processado. É uma bela pauta. Mas, enfim, quando a gente fala em relacionamento, e a Carla ela é muito perpiscada, ela tem umas pegadas assim, legal, quando na era digital, até onde eu vou? Eu não vou mandar nudes. Tem gente que manda. O que é traição? Eu falar com você, Carla, você falar comigo, nós somos amigos, tal. Mas se eu ficar falando com você todo dia pela rede digital, pelo WhatsApp
o teu marido vai falar, tá com o Carlão de novo? A minha esposa vai falar, tá com a Carlinha de novo? Isso é assédio? É traição? Você tá vendo como é difícil? É super delicado. Por quê? Porque estamos ainda nesse processo de acomodação das novas formas de comunicação. E quando nos relacionamos com alguém, o que estamos fazendo é nos comunicar. Exatamente. Agora, a maneira como essa comunicação chega no outro, ou é interpretada pelo outro, depende também do repertório de vida do outro. E aí, pensando na era gostei do repertório de vida do Agora outro. fez sentido. Porque o que você diz não necessariamente será entendido pelo outro da maneira como te foi intencionado. E às vezes você escrevendo, a minha intenção foi uma e o entendimento foi Foi outro. outro. Porque se a gente pensar nas comunicações digitais como forma de se relacionar, por exemplo, hoje, quando você gosta do post de alguém, a opção que a ferramenta te dá é colocar um coraçãozinho. O coraçãozinho significa o que para você? Que eu gostei. Pois então. E o que significa para o outro? E o que a ferramenta teve como intenção quando desenvolveu essa forma de comunicação ou de interação? Percebe como é delicado? É delicado. Houve uma discussão recente sobre você mandar para o outro um emoji, por exemplo, de um foguinho. Já viu aquele do foguinho? Já. E aí as interpretações são diversas. Você citou a questão do assédio, por exemplo. O que eu estou querendo dizer quando eu coloco um comentário para o outro com um emoji de foguinho? Carla, é mais além. É mais além. Entra no Google e coloque lá, coraçõezinhos pelo WhatsApp. Cada cor de coração quer dizer uma coisa. Quer dizer uma coisa. Olha, coração branco é uma coisa, coração roxo é uma coisa, coração... Estou lhe falando sério, eu não sabia disso. Mas é verdade. Eu tenho mania de mandar coração verde. Biomedicina, verde. O nosso programa. Nosso é verde, tudo verde e tal, coração verde. É esperança que você me ame, o verde. Olha. O coração roxo é que pena que eu não tenho você. Então, acho que uma tarefa legal que a Luísa só me manda coração preto só. Ela só manda coração preto. Uma tarefa legal, acho que nós lermos, então, e entendermos, né, didaticamente, o que cada um significa. A princípio, quem inventou aquilo, teve uma intenção e como tem 3 corações. 3 corações. Tem um coração rachado. Pois então. Tem um coração com uma flecha. Um coração se recuperando de uma doença, né? Isso. Você já viu aquele que está se recuperando de uma doença? Então ele está com uma faixinha. Uma faixinha, assim. E assim vai. Assim vai. Mas voltando na questão dos adolescentes, dos seus filhos, você citando, eles têm uma didática, uma forma de se comunicar muito própria da idade também. Sim. Então, claro, ele usa você como referência, mas a sua geração é uma, a dele é outra. A minha então, veja, a dele tem a outra e tem a outra. A minha é outra ainda. Então, é que eu sou pai velho. Percebe? Então, assim, o que ele está buscando? Uma referência, mas ele, lógico, vai fazer uma moderação. Ele vai moderar as questões a partir da referência paterna que ele tem e também da linguagem da geração dele. É verdade. E essa moderação, ele vai encontrar o jeito de fazer acontecer. E vai. Sabe por que vai? Porque somos seres sociais e relacionais. Ele vai se relacionar, ele vai encontrar o jeito, ele vai acomodar a melhor forma de fazer. É um estudo de caso, ele está buscando referências, mas não significa que ele vai fazer ele vai ter a mesma atitude, o mesmo comportamento, a mesma postura que você teve. É uma referência entre o que o meu pai viveu com a minha mãe e o que temos hoje na linguagem da minha idade. O que eu uso? O que eu uso? Como é que eu entro nesse lugar? Agora, não só para os adolescentes, Carlão, todos nós, independente da faixa etária, se precisarmos nos relacionar nessa era digital, usaremos em um ou outro momento a ferramenta. Já usamos no nosso cotidiano de trabalho, na divulgação dos nossos trabalhos, no nosso entretenimento. A gente também já se relaciona digitalmente para várias finalidades. E o relacionamento humano é uma dessas conexões que também acontece via digital. Resta saber se a gente encontrou esse meio termo, esse lugar que também a gente não deixa a nossa personalidade de lado, quer dizer, é o jeito próprio dessa pessoa, mas usando as ferramentas da comunicação e da relação atual, né? E hoje em dia, Carlinha, o amo você está muito fácil. Está muito fácil. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho várias alunas, tal, em período de formatura, você vê uma foto lá, Carlão, amo você, tá muito fácil falar eu amo você. Para o pessoal da minha faixa etária, que lê aquilo, fala, pô, a aluna falou que ama você, tal, tal. Na verdade, eu amo você, eu gosto muito de você. Quando a gente falava eu amo você, na minha época, eu te amo, era o suprassumo do sentimento. Eu amo você bastantão, eu amo você muito, muito, muito. Então, com o passar do tempo, algumas palavras, elas vão tendo um outro sentido.
como, por exemplo, a palavra gratidão, que acabou virando chavão. Pessoas que falam gratidão, gratidão. É lindo você ter gratidão. Só que você falar tanto gratidão que acaba perdendo o sentido da verdadeira gratidão. Você me entende quando eu falo isso? Eu entendo e eu concordo com você no sentido de que, como as nossas comunicações estão se transformando e evoluindo, corre-se o risco de a gente começar a banalizar determinados termos que tinham um peso diferente no passado e hoje estão sendo substituídos por um outro peso. Exatamente. Ou por uma outra demanda. E uma outra coisa muito importante também é até que ponto há profundidade nesse comentário, nessa forma de expressão para com o outro, porque virou um grande negócio também. As pessoas geralmente comentam aquilo que lhes convém. Eu não estou dizendo, obviamente, da situação que você citou, né? Sim. Porque é uma aluna que tem apreço e afeto por você. Claro. Mas, por exemplo, em geral, nas redes sociais, a gente observa que o engajamento e o relacionamento de troca é muito mais comercial do que necessariamente afetivo e de conexão real. Você está tocando no assunto que ninguém fala. Isso, né? É um risco muito grande de as nossas relações ficarem muito supérfluas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque parece que se não houver uma troca que me favoreça, eu não tenho ali a intenção de ser afetuosa e carinhosa com o outro no comentário. Olha que estranho isso é muito profundo. Não é, Carla? E muito comum. E eu recebo isso no consultório com muita frequência. A pessoa diz, mas essa pessoa disse isso, e depois eu vi que não era isso. Gente que sofre mesmo psicologicamente, porque acreditou no que foi dito, mas aquilo na verdade era uma moeda de troca, porque era uma situação conveniente. Não era, sabe assim, de coração, algo afetivo. Então será que a gente também não corre o risco, nessa evolução danada, sem antes acomodarmos o que é novo, será que a gente não corre o risco de banalizar as nossas conexões reais? E também tem aquilo que você espera do outro, a tal da reciprocidade, né? Às vezes você espera tanto, né? E cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. E às vezes você vê críticas infundadas ou vê esse sentimento rasgado, que na verdade não é isso. Só foi uma moeda de troca, uma troca de gentileza, vamos falar assim, de uma forma um pouquinho mais leve. Eu acho que você tem que saber se adaptar muito ao mundo que a gente vive hoje. E essa relação digital é uma escola. Eu acho que para nós ela é nova, para o meu filho é novo ainda. A gente tem que achar uma linha que a gente consiga expressar aquilo que realmente a gente sente, sem tentar ir para coisas que parecem ser muito fortes, que na verdade não. Carlinha, a gente está tendo um papo aqui muito legal sobre esse negócio de relacionamento, relacionamento já é um problema, né? Ainda mais quando a gente põe a era digital. Eu vou chamar os intervalos, não sai daí, que eu volto já já com a minha querida Carla Tenório. Olá, estamos de volta aqui com a minha querida Carla Tenório. A gente está batendo um papo muito legal sobre relacionamento, né, gente? Ainda mais na era digital. É complicado isso. Cara, a gente fala tanto de relacionamento, de alternativas. Eu estou dando uma viajada aqui. Eu tenho o meu relacionamento amoroso, tenho o meu relacionamento na minha família, tenho o meu relacionamento do casal, tenho um relacionamento empresarial. Muitas vezes você acaba passando a maior parte do tempo na empresa do que em casa. Como é que a gente pode buscar ajuda? Você tem como ajudar a gente? Como é que eu acesso você? Eu nunca te perguntei isso, por isso que eu estou fazendo isso. Fiquem à vontade para acessar o meu site. Lá você pode já ser direcionado por WhatsApp e buscar então mais informações de como você pode ser atendido, seja no âmbito pessoal, ou nos relacionamentos amorosos, via casal, ou até mesmo nas relações corporativas, porque são relacionamentos também muito importantes que nós estabelecemos no cotidiano, e uma premissa básica para você crescer em qualquer relacionamento é você estar bem com você. É verdade, e também saber buscar ajuda, www.carlatenorio.com.br. Gente, eu não estou fazendo uma propaganda não, eu estou usando aquilo que eu tenho para a gente poder tentar. Quando você tem um problema, a primeira coisa que você faz é identificá-lo. O segundo é pedir ajuda. Eu acho que um caminho muito legal, a Carla é super aberta, ela é super acessível, e discutir esse tipo de assunto, a gente leva uma coisa chamada qualidade de vida. E eu aprendi com a Carla
que existe medicina preventiva em tudo. Até na medicina preventiva psicológica, você pode já ir trabalhando para não ter um probleminha mais sério lá tarde, que acaba tendo, né, Carla? Acaba. Um desconforto, uma É, situação ruim, uma coisa que você não sabe a saída. Hoje em dia, a saúde mental está pegando bastante. A era digital está ajudando ou está atrapalhando? pois é, como estamos lidando com essas novas ferramentas? Acho que esse é o ponto, né? Se Sim. pensarmos estatisticamente, tem um estudo recente que diz o seguinte: cerca de 30% a 33% dos adultos experimentam a solidão, mesmo agora na era digital. Veja só, temos mais ferramentas, é muito mais fácil acessar as pessoas e estar em convívio, mesmo que digitalmente, e ainda assim uma grande parcela da população se vê solitária, porque há uma grande diferença entre solitude e solidão. Quando eu me sinto bem na minha própria companhia, eu estou conseguindo fazer o manejo desse momento em que estou sozinha. Agora, a solidão perpassa pelo caminho do abandono, da sensação de não ter pertencimento a um grupo, a Nossa, uma relação. momento minha psicóloga. Eu me Não é? senti exatamente assim. Eu me Foi. senti não na solitude, me senti na solidão. Falemos mais sobre isso. Não, não, mas você sabe, você imagina eu, uma pessoa que, o meu dia é altamente dinâmico, cercado por um monte de gente o tempo todo, o dia inteiro. Na semana passada teve a formatura dos alunos, aonde eu tive acesso ali a 50, 60 alunos, familiares, Por mais que eu recebi convites para ir jantar, para tomar um chopinho, para alguma coisa, eu me vi numa padaria numa esquina, 10h30 da noite, comendo um misto quente e uma coca. Eu me senti na solidão. É estranho isso. Eu concordo com você que foi um momento rapidinho, Sim. que ao mesmo tempo essa solidão acabou virando a solitude. Eu estava bem comigo mesmo, mas antes senti na solidão, Uhum, sim. uhum. E teve o negócio do viaduto que caiu, e aí a minha família não pôde vir. Eu me senti na solidão mesmo. É importante o que a Carla falou. Solidão é uma coisa, solitude é uma outra coisa. Eu gosto de ficar sozinho de vez em quando. A minha higiene mental é dirigir, ficar pensando no carro sozinho, viajando. Eu tenho uns insights bons, mas o que não pode é virar solidão, né? Pois é. A solidão dói, não dói? A solitude não, não é isso, É Carla? isso. A solitude é aquele momento necessário de você para com você mesmo. Você fica sozinha? Eu gosto desses momentos. Eu sou muito parecida com você, Carlão, nesse aspecto. Eu gosto muito de dirigir também. Eu deixo a música bem baixinha no Isso aí. carro e naquele momento eu consigo ter os meus insights, pensar nas coisas que eu estou estudando, nos projetos que eu estou enveredando. Então me faz muito bem. E em casa também não é todo o tempo que eu gosto de companhia. Sempre tem um ou outro momento que eu gosto de ficar ali no apartamento mais tranquila, olhando para o visual da minha janela, brincando com os meus gatinhos. Eu gosto, me faz bem. Só que até você chegar nesse ponto, você muito provavelmente tem dores cicatrizadas de solidão, que você foi ao longo da sua vida cicatrizando. Tem. E você foi reaprendendo, a partir de um resgate pessoal, a gostar da sua própria companhia. No meu caso, foi muito necessário, porque todos da minha família já se foram. Infelizmente, os meus pais, meus avós. O meu também. Pois é, O nós temos meu até também. isso também em comum. Eu ainda tenho irmã. É, Você não, né, Carla? Você tem eu tenho irmão? uma meia-irmã por Ah, parte de mãe, de que mora no mãe. interior de São E Paulo, e a gente isso. se vê também muito pouco. Uhum. E aí, quando eu quero essa conexão, o que que eu faço? Eu visito os meus tios, meus primos, minhas primas, a família do marido, que está sempre ali solícita e Sim, sim, acolhedora. sim. Agora, existe aquele momento que você está sozinha, né? E aí, nesses momentos, você também pode utilizar dessa ferramenta sua, da solitude, para o seu crescimento e para a cicatrização das suas dores. E é importante. E até essa dorzinha que você sentiu naqueles pequenos minutos ali em que você estava sozinho, ela deixou um recado para você. Que talvez na tua próxima viagem de carro você vai ter um insight e entender que recado ela te deixou. Que doido isso, né, Carla? É muito legal. E Meu, percebe que a gente falou tanto sobre relacionamentos aqui, mas o primeiro relacionamento e o mais importante, é você com você mesmo. todos os outros depois serão Não é facilitados isso, a Carla? partir dessa melhora da relação de você para com O você melhor mesmo. relacionamento que tem é você com você mesmo. E aí, depois de você estar bem com você mesmo, ou não, se resolva, mas a melhor companhia que você tem é você.
E a pessoa que pode te fazer mais mal, sabe quem é? É você. Não tem pessoa no mundo que possa fazer mais mal a você do que você mesmo. Seres humanos são sabotadores na sua essência. A neurociência fala isso É pra louco gente. isso, né? Se você for ver assim, a cabeça é muito louco. Falando em novidades que você falou aí, eu vou pegar um gancho legal. Tá vindo um livro ou não? Ele está prontíssimo, Cadê saindo esse do livro, forno. Carla Tenório? O lançamento ainda é uma surpresa, mas Você não ele está fala para mim saindo o do título, você não forno. fala nada, Carla. Aliás, deixa eu fazer um agradecimento Não. público. Carla, eu E quero, eu vou eu quero chorar, ver o gente, livro. me permitam. Eu quero ver o livro. Me permitam. Eu tive a honra de ter o Carlão participando no prefácio do livro. Vocês têm ideia É dessa muito honra? legal, é muito legal. Assim, eu vou te falar, a minha mensagem a você foi escrita à mão e eu fiz como se estivesse mandando um bilhete para Te você. agradeço. Então, assim, por onde você chegou, pela tua história de vida e pelo jeito, Carla, com que você trata não só a mim, mas todo mundo, você é merecedora de estar onde está. Muito obrigada. Quando você para e fala, meu Deus, olha o que eu já passei, a mãe foi embora, o pai foi embora, em Jundiaí, eu sei da história. Eu sei um pedacinho da história que ela fala. Tem aquilo que ela não fala, que também ela passou. Então é muito legal. Eu acho assim um momento de vitória. Eu acho consolidar isso. Você é dedicado, o teu trabalho é sensacional, você estuda, então você ajuda casal, ajuda pessoas, crianças, adultos, empresas aí do modo corporativo, que você fala que eu acho tão difícil. Eu dei uma aula de gestão na segunda-feira, e gestão de pessoas de RH. Eu falei de você. Você falou de mim? Na aula. Que legal, Na aula. fico feliz de saber. Então, assim, a gente sabe que as empresas, a partir de uma certa data, vai ter uma normativa nova de cuidar da saúde mental do seu funcionário. Eu dou aula de gestão na saúde. E eu, como referência, aí que tá, quando você usa a pessoa que está contigo como referência numa aula para 60 alunos que elas estão anotando, professor, você vai fazer o quê no laboratório? Olha, eu tenho uma saída, é usar uma psicóloga chamada Carla Tenório, eu posso chamar ela para ir para o laboratório toda semana e ouvir o problema que cada um tem ali. Então, quando essa necessidade de saúde mental passa a ser obrigação, é que o negócio está pegando. Então, tem que ter esse caminho, sim. E eu te usei de referência. Fico muito feliz com então, isso. Então, assim, entenda que é uma referência, aquela espontânea. Você não ficou na minha cabeça, Carla Tenório empresarial, Carla Tenório empresarial. A gente tem que saber as pessoas que estão com a gente, o poder que cada pessoa tem. E essa menina é dedicada, é muito legal, grava comigo todo mês, ela chega primeiro, ela fica quietinha, ela assiste, ela conversa, ela participa, ela traz ideia, as pautas nascem, o jeito que vocês viram aqui. O meu maior tempo de relacionamento com a Carla é sempre ao vivo. É mais ao vivo do que fora do ao vivo. É verdade. Então eu estou mostrando isso aí para vocês, que essa relação da gente, que é muito saudável, salutar e me faz bem. Quando faz bem, é que valeu a pena. Então, aqui um exemplo como é que a gente pode ter uma relação de respeito, amizade, amor, carinho junto com uma mulher que atua na área dela, profissional sensacional. De novo, eu quero o livro, que ela fala que vai em breve, em breve, em breve. E eu fiz uma declaração de amor aqui, a Carlinha, com todo mérito, com todo respeito, mas foi escrito à mão. E quando é escrito à mão, Carla, o sentimento é outro. Nossa, quando eu senti... É um bilhete. Pois é, foi uma bossa gostosa. Isso, uma bossa gostosa. Sabe, ler o prefácio, né? Perceber que você dedicou um tempo tão precioso, muito porque legal. o Carlão é uma pessoa muito ocupada, e ele escreveu algo, não é esse prenúncio para o livro, para o que vem depois, muito e a visão show. Que você tem do meu trabalho. Então eu estou honradíssima, muito obrigada. Muito legal, parabéns. Cara, para tentar resumir tudo num pacote, afinal de contas, essa era digital está fazendo mais bem ou mais mal? Depende da maneira como você está usando essa ferramenta. Eu sabia que eu ia falar isso. Então, as ferramentas estão aí para coexistir com as novas formas de se relacionar no mundo. Então, que nós possamos usar isso de forma saudável, aprender a fazer isso de forma saudável. Saudável, sem cobranças, sem neuras, sem achar, saber interpretar o que o outro fala, eu acho isso sensacional. Procure saber lá o significado de cada
Como chama aquilo que põe lá? Dos emojis? Isso, saber o significado de cada coisa lá para você. E se você quiser dar a sua interpretação, faça isso também, porque é sempre o seu olhar sobre aquilo. Tem isso também, né? Pronto, traz mais leveza. Eu já recebi uma carinha de um bruxo, falei, o que será que quer dizer com isso? Já recebi uma espadinha, falei, o que será que quer dizer com isso? Mas enfim, eu acho que quando você tem essa visão daquilo que você tenta sempre levar para o lado bom da coisa. Mas coração roxo quer dizer uma coisa, coração amarelo quer dizer outra, coração verde quer dizer outra, coração branco, tente saber o que é. E tentar se comunicar da maneira mais fácil. Quanto à nossa postura perante os filhos, acho que a Carla deixou um recado também muito legal. Não é que você vai interferir 100%. Ele vai pegar várias opiniões para tentar saber qual é o caminho que ele vai, para você servir como referenciazinha. Mas é importante você, como pai, tirar a dúvida do seu filho e até de como se relacionar. É tão difícil a gente falar de relacionamento, ainda mais quando você escreve uma coisa e a pessoa acaba interpretando o outro. Quando fala do curtir, o coraçãozinho, tem pauta para o próximo já, Carla? Olha, vai ser aquele mesmo? E será um programa muito especial. Então vamos, né? Falar de gerações, né? Que tal falarmos dos conflitos geracionais? Isso aí, é isso mesmo. Vou te mandar esse post aqui, eu quero que você explore esse assunto. Tá com a Carlinha é bom, não é? É sensacional, né? Muito legal. Em breve, Carlinha estará de volta, sempre muito bem-vinda, a hora que ela quiser. Não tem que marcar dia nem hora, é só chegar. Afinal de contas, Carla Tenório, ela tem espaço sempre aqui no Papel, em qualquer lugar que ela for, que essa menina é uma mina de ouro. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Hoje com a minha querida Carla Tenório, um programa leve como sempre e trazendo assuntos muito legais. Um grande beijo, tchau, tchau. Carlinha, obrigado, viu? Obrigada a você, Carlão. Beijo, valeu, tchau, tchau.